Eu vou te emendar uma pergunta, Caio, que eu sei que o Gabriel vai fazer em algum momento aqui do nosso papo, mas eu vou antecipar porque é um outro assunto também que vem surgindo à tona recentemente, porque hoje se fala muito sobre, tem que se quebrar esse modelo feudal com uma SAF. E a gente sabe que tem SAFs boas e ruins, tem modelos positivos e negativos. Eu acho que até no Brasil tem mais exemplos negativos, né? Pelo menos na minha visão. E modelos administrativos parecidos ao do São Paulo, que dois pelo menos se destacam, Palmeiras e Flamengo, né? Mas no cenário atual, a gente aqui do lado de fora olhando, a gente fica sem perspectiva alguma, falando, pô, não é possível, só vai quebrar isso com uma SAF ou com algum tipo de investimento. E recentemente, eu queria ouvir a tua opinião, foi ventilado bastante o nome de um investidor que está buscando formas de entrar no clube com um aporte financeiro de investimentos. Teve gente até que entendeu que era a cortina de fumaça do Casares ou da gestão atual para encobrir a eliminação, mas eu entendo que não, porque é justamente contra o modelo atual, né? Como é que se enxerga esse tipo de situação, Caio, no São Paulo de hoje, de 2025, para um caminho futuro? Eu sei que o Gabriel vai perguntar de SAF, né? Por exemplo, também nessa linha. Mas você vê algum tipo de possibilidade de um movimento desse acontecer? Não mecenas, né? Porque ninguém vai dar almoço grátis. Mas algum tipo de aporte financeiro, mas que quebre um pouco esse modelo atual que não funciona, né? O modelo atual, eu gostaria do mecenas. Se a gente tivesse um Paulo Nobre, seria muito bom. E a torcida São Paulina tem muitos que poderiam nos ajudar. Mas enquanto não vem o mecenas, tratando de SAF, eu penso que a SAF é a confissão do fracasso, né? De uma gestão que não conseguiu, com o canhão que o São Paulo é de fazer dinheiro, manter as contas em dia e pagar suas dívidas. Então, é o atestado do fracasso a gente buscar a SAF. Caio não é contra a SAF, tá? A SAF é um modelo interessante, sou muito amigo dos idealizadores da lei, o Mansur é uma pessoa, um advogado extremamente respeitado. Esses dias conversando com ele no estádio, fui falar de SAF, ele falou, SAF está muito longe do São Paulo, e eu não tenho dúvida. Tá mesmo, porque o Conselho do São Paulo, nesse ponto, ainda é antiquado e não vai buscar se aprofundar nessa matéria. Mas eu penso que nem seria o momento, né? No momento, se você vai pensar em uma venda, seja em qual mercado for, não é na baixa que você vende, né? Então, o São Paulo tem um valor inestimável, né? O valuation do São Paulo, cogitaram alguns números aí que são risíveis. A gente sabe que, como eu disse aqui no começo, São Paulo é um dos maiores clubes do mundo. Então, a gente, nesse momento, tem que pensar em sanar. Para depois, eventualmente, se o futuro for esse, aí estudar, mas estudar propostas sérias, ver o Bahia aí com o City, como é que tá evoluindo, o próprio ex-presidente do Bahia tá montando multiclubes. Então o São Paulo precisa se associar a pessoas competentes, capacitadas, profissionais, que possam trazer investidores. Eu nunca vi a diretoria do São Paulo, por exemplo, falar no Leonardo, que é um São Paulino. Ótimo exemplo. Ótimo executivo. E eu nunca cogitaram de trazê-lo. Será que é porque o salário é muito alto no exterior? Pode ser, mas a gente já ouviu alguém falar, vamos trazer o Leonardo? Então a gente tem no mercado profissionais bons, profissionais qualificados, que podem ajudar o São Paulo. E a oposição está aberta a dialogar com eles, né? A gente trazendo nomes importantes, foi dito do Diego Fernandes, né? Diogo Fernandes. Diego, se ele tem vontade de investir no São Paulo, eu vou dizer já que não é investindo na situação, né? Venha conversar conosco, vamos investir na mudança do São Paulo. Vamos investir num São Paulo mais forte, num São Paulo seguro, num São Paulo que tenha credibilidade. E esse São Paulo está, infelizmente, do lado da oposição. Com algumas ressalvas, existem homens na situação que podem compor a nova situação de São Paulo. E eu acredito muito que nós nos juntando com alguns grupos que estão se desligando da coligação Juntos pelo São Paulo, a gente consiga fazer um grupo forte, quem sabe até mesmo com o próprio diretor de futebol que lá está, que está sendo deixado às traças, a gente unir esforços para fazer um São Paulo muito mais forte. E só sobre isso também, né? Essa menção que você faz da questão desse possível investidor. Quando a gente fala assim, nem conheço muito da história do Diego, né? Mas pegando ele de exemplo, caso ele queira investir para quebrar esse modelo político do São Paulo,
é muito difícil pensar que ele vai ter espaço para fazer isso, né? Que ele vai ter chão para conseguir percorrer dentro do clube. Você não acha que hoje o São Paulo é um clube que, na forma da atuação da atual gestão, inibe qualquer ação nesse sentido que rompa o que hoje é o sistema político? Sim, sem dúvida nenhuma. O São Paulo é um clube extremamente antidemocrático, o estatuto dele foi feito para não se alterar absolutamente nada, mas o poder econômico a gente sabe que fala alto, né? Então, quando você tem uma força de investimento para fazer uma boa campanha política e mostrar quem são, de fato, as pessoas que estão do lado da oposição e enaltecer as propostas, você consegue esclarecer para os eleitores quem é quem, né? Você colocar numa mesa para debater um Fernando Casalderrey com o superintendente hoje de futebol do São Paulo, não dá nem para começar a discussão. Ou o Marco Aurélio Cunha, ou até mesmo eu, né? Qualquer pessoa que colocar com o atual candidato à presidência do São Paulo, escolhido pelo presidente, vai engolir esse senhor. Então, esses dias foi lido o currículo dele lá na tribuna do São Paulo. A gente não pode admitir que isso aconteça. Mas voltando, o nosso modelo estatutário é muito fechado, muito difícil. Mas eu acredito que com o poder de investidores, com a qualificação dos quadros de oposição, se aliando a pessoas da situação que acordaram e perceberam que essa gestão é um engodo, a gente tem uma luz no fim do túnel.